Aleluia. Bom dia, amados. De verdade, uma alegria grande, viu? Vê-los aqui outra vez e ver também a perseverança de vocês. Estou gostando muito da constância. Assim podemos caminhar muito. Graças a Deus. A ideia hoje era conversarmos sobre a relação que existe entre obediência ao Senhor, os dons que o Senhor nos dá e o nosso zelo em servir ao Senhor. Então, podemos chamar de a relação entre obediência, dons e zelo. Isso, para mim, é importante porque seguramente nos ajudará em nosso serviço ao Senhor. Pode nos ajudar a desmistificar algumas coisas, entender outras e, assim, otimizarmos nossa dedicação ao Senhor. Jesus disse que o seu Pai trabalha até hoje e ele trabalha também. Isso está em João 5,17. Uma coisa que vamos fazer muito, sempre, em todas as nossas conversas, é ter referências bíblicas, né? João 5,17. Jesus tinha feito uma cura no sábado e os judeus o estavam criticando por isso. E ele responde assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, se no sábado vocês acham que não podem fazer o bem, eu não. O meu pai faz o bem no sábado e eu faço também. Então, meu pai trabalha no sábado e eu trabalho também. Então, essa expressão, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, não só para dar uma conotação de que o sábado, que era tão sagrado para os judeus, não era um impedimento para fazer o bem e servir, mas também que o pai não para de trabalhar. O nosso Deus não para de trabalhar. Eu costumo dizer que é muito fácil para Deus, por exemplo, manter o universo funcionando. A Escritura diz em Hebreus que todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Com uma palavra, Deus sustenta todas as coisas. Com sua palavra, ele criou todas as coisas. Ele trouxe à existência as coisas que não existem, simplesmente por meio da sua palavra. Mas há um trabalho que ocupa o Senhor cotidianamente, e que é formar seu caráter em nós, que é conquistar o mundo para ele, que é ganhar as pessoas. Isto ocupa a Trindade, segundo por segundo. Eles não descansam nesse trabalho. Pensem na edificação da igreja. São milhões, milhares de milhares, talvez bilhões de pessoas no mundo que buscam a Deus, que servem a Deus, e cada uma dessas precisa ser edificada, consolada, animada, instruída, e Deus está buscando o que eu faça com ele. Olha os bilhões de pessoas perdidas no mundo, e Pedro diz, na sua segunda carta, para aqueles que acham que a volta do Senhor está demorada, está atrasada, Pedro diz assim, 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. No retardo do Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor quer que todos cheguem ao arrependimento. Paulo fala a mesmíssima coisa. Escrevendo a Timóteo, a ver se eu acho.
Bom, não o acho agora, mas eu lhes prometo que até o final dessa conversa eu lhes darei essa referência. Só um minutinho mais, por favor. Achei. 1 Timóteo 2,4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pensem em quantos homens, aqui se refere à humanidade genericamente, né? São mais de 7 bilhões do mundo. E o Senhor está dizendo que Ele não quer que nenhum pereça, mas que todos sejam salvos. Isto, irmãos, ocupa a mente de Deus. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Isso ocupa o Senhor Jesus, isso ocupa o Espírito Santo, que veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que veio para nos consolar, nos animar, nos instruir e conduzir em toda a verdade. Então, quando Jesus diz: o Pai trabalha até hoje, eu trabalho também, diz assim, não dá para parar. E esse trabalho, quero repetir, não é a manutenção do universo, não é sustentar o cosmos funcionando. É habilitar para si um povo exclusivamente seu, zeloso por boas obras. É muito importante, então, irmãos, entendermos que nós não estamos aqui na Terra para outra coisa que não seja servir ao Senhor. Tudo, simplesmente tudo, é absolutamente passageiro. Outro dia estava brincando, perguntando para algumas sobrinhas, para 2 sobrinhas minhas, disse assim: vocês sabem quem foi Frank Sinatra? E uma delas riu e disse assim: não tenho a menor ideia. Eu arrisquei mais disso. Você sabe quem foi Michael Jackson? Ela disse: assim, já ouço aí algumas coisas a respeito dele. Por assim dizer, na linguagem do mundo, são monstros da música mundial. É quase uma heresia para o mundo alguém não conhecer Frank Sinatra, não saber quem foi Frank Sinatra ou Michael Jackson. Podíamos falar dos políticos. As pessoas passam, sua fama passa, sua glória passa. O homem é como a erva, a sua glória é como uma flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Não há nada que é permanente no mundo. As grandes organizações vão passar. Para pegar o que está na moda agora, a OMS vai passar. A ONU vai passar. A OTAN, poderosíssima aliança bélica entre os países do Ocidente, vai acabar. Só uma coisa vai permanecer: o Senhor e a sua noiva. E Jesus diz em João 10, referindo-se à igreja, aqueles que o Pai lhe deu, ele disse: o que o Pai me deu é maior do que tudo. João, capítulo 10, verso 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. João 10, 29 e 30. É muito importante que a igreja tenha essa consciência. Estamos no mundo não para desfrutar dele ou para fazer realizações nele. Estamos no mundo para fazer o que Deus faz: trabalhar e servir em prol da eternidade. Tudo aquilo que fazemos precisa cooperar e convergir para isso. Se isso ocupa a mente de Deus, irmãos, precisa ocupar a nossa. Se ocupa a eternidade de nosso Senhor, precisa ocupar o nosso tempo. E eu temo que muitos de nós vivam no mundo, assim, meio em função do que o mundo dita, ou meio em função de seus próprios planos, ideais e as próprias realizações. É diferente você estar no mundo com um propósito bem definido de cooperar com Deus e, porque está no mundo, viver a vida no mundo. Você tem que trabalhar, você tem que dormir, você tem que acordar, você tem que comer, você tem que fazer sua higiene. Você pode casar, tendo chance para isso. Isso não conflita, faz parte do que Deus planejou para nós na Terra. Mas o que nos move não pode ser nenhum ideal terreno, senão nos perderemos no caminho. Outra coisa importante, Jesus não apenas disse que o seu Pai trabalha até hoje, ele trabalha também,
mas ele disse que ele veio para servir. Marcos 10, 45. Jesus estava atendendo a uma discussão entre seus discípulos, que queriam saber qual deles era o maior. Dois deles queriam, na eternidade, quando viesse o reino, poderem sentar uma à direita e outra à esquerda do Senhor Jesus. E Jesus começa a falar que aquele que quisesse ser o maior, que fosse o servo de todos. Então, no verso 43 ao 45, ele diz assim: pois entre vós, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Você quer ser grande no reino de Deus? Quer ser grande entre seus irmãos? Sirva-os. Irmão, servir aqui, às vezes é uma confusão na cabeça de alguns. É dado uma nota assim de... Na denominação, por exemplo, no ambiente evangélico, é muito comum falar assim: fulano de tal, grande servo de Deus. E o Moisés Cavalheiro, o pai de Marcos, costumava dizer assim: se é grande, não é servo. Se é servo, não é grande. Não existe grande servo. Servo é pequeno porque ele está servindo. Jesus perguntou: quem é o maior? O que vos parece? Quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? É quem está à mesa. Quando você vai a um restaurante, uma vez me levaram, porque eu não vou com meu dinheiro nunca, a um restaurante chique, e chegava a ser desconfortável a forma como o garçom nos tratava. Não saía do lado. Ele estava ali como um servo para nos servir. Ele nos tinha por maiores porque estávamos à mesa. Então, quando Jesus diz: quem quiser ser grande entre vós, seja o que vos sirva, ele está dizendo assim: se façam pequenos, se façam não importantes, se façam não merecedores de honra, não quem busca a honra ou reconhecimento, vá servir simplesmente. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Um dos esforços dessa conversa, irmãos, é ajudá-los a convergir a mente de vocês para a mente de Jesus. Se ele veio para servir e dar a sua vida, nós podemos fazer diferente? Não somos nós que declaramos que nosso alvo é ser parecido com Jesus? Pois ele disse: eu vim para servir e dar a minha vida. Essa disposição interior precisa ser cultivada em nós. É algo que nós desenvolvemos, que nós nos exercitamos nessa direção. Pois bem, ele, para tornar isso mais enfático, disse que ele tinha uma comida. E essa comida consistia em fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Isso ocorreu naquele episódio lá da conversa dele com a mulher samaritana, que está em João 4. Essa frase está precisamente no verso 34, vocês poderiam ler todo o contexto depois. Jesus estava exaurido, cansado. Os discípulos foram buscar comida na cidade, em Samaria, e ele ficou ali, à beira do poço. Chegou uma mulher para tirar água, eles começaram a conversar, ele entregou para aquela mulher. Enfim, quando os discípulos chegaram, lhe ofereceram comida, e disse: uma comida eu tenho que vocês não conhecem. E eles perguntaram: quem terá dado de comer a ele aqui nesse ermo? Ele disse: minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Em sua exaustão, em sua necessidade física extrema, de suprimento físico, de comida e água, ele serviu. Estava uma mulher perdida, enganada, e Jesus encontrou ânimo para compartilhar com ela o reino de Deus. Foi nesse contexto que ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade de meu Pai e realizar a sua obra. Mas, enfim, essa disposição de coração é uma atitude interior. Minha comida consiste nisto. Naturalmente, no caminho teremos tropeços, teremos
dificuldades, mas não mudemos a nossa definição. Nesse contexto, irmãos, é importante entendermos que nunca teremos um tempo favorável para servir a Deus. Jesus disse que esse mundo tem um príncipe, Satanás. Esse príncipe está contra nós. Este mundo está contra nós. A nossa carne está contra nós. Nada coopera para servirmos a Deus no mundo. Tudo serve como obstrução, como obstáculo. Nós temos que vencer nossa carne, nós temos que vencer o sistema do mundo, o modelo de pensamento do mundo, as ideias do mundo. Nós temos que vencer a oposição explícita do diabo e seus demônios em muitas situações. Então, se esperarmos um momento favorável, irmãos, para servirmos a Deus, esse momento não chegará. Então, precisamos ter em mente que o nosso serviço, muitas vezes, precisa ser feito com sacrifício. Nosso serviço ao Senhor, nosso serviço aos irmãos, será feito sempre com sacrifício. É impossível servir abundantemente sem perder, sem se deixar gastar. Nesse serviço, sacrificamos nosso tempo, sacrificamos nossa saúde, muitas vezes, sacrificamos nossos recursos, nosso dinheiro, sacrificamos nossa privacidade. Há uma nota de sacrifício que não tem como separar do nosso serviço ao Senhor. Nesse processo, é importante, então, entendermos que há uma relação entre obediência, dons e zelo. E nós precisamos nos exercitar nisso. Só para que vocês tenham notado aí as referências que falam que o diabo é o príncipe deste mundo e que esse príncipe nunca vai facilitar as coisas para nós. Vocês podem anotar João 12:31, João 14:30, João 16:11 e Apocalipse 11:15. Está escrito assim: o reino deste mundo se tornou do Senhor Deus e do seu Cristo. Apocalipse está falando das coisas futuras. Se usa a expressão o reino deste mundo se tornou, é porque não era. O reino deste mundo era em Satanás. Lá na tentação do deserto, o diabo disse para Jesus, mostrou para ele os reinos deste mundo e a glória deles e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, porque me foi dado, eu dou a quem eu quiser. E Jesus não contestou dizendo que era mentira. Ao contrário. Mas à frente Jesus afirma que ele é o príncipe desse mundo. Mas um dia este mundo, os reinos desse mundo se tornarão do Senhor Deus e do seu Cristo. Aleluia. Mas é um momento futuro. Até lá, o reino de Deus está dentro de nós. E é nosso papel levar esse reino a toda criatura sobre a face da terra. Isso nos exigirá sacrifício. Eu gostaria que vocês se acostumassem com essa palavra, sacrifício. Porque ela será muito necessária nos dias futuros. E já é hoje, né? Mas vai aumentar, porque as coisas irão piorar. Pois bem, então vamos começar a explorar essa relação. Vamos começar pela obediência. Primeira coisa a entendermos é que não existe o dom de obediência. Nós não podemos falar a respeito de ninguém, algo do tipo assim, fulano é muito obediente porque Deus lhe deu este dom. Não existe o dom da obediência. A obediência é a marca dos filhos. Quem é filho obedece. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Filipenses 2:5-8. Essa foi a marca do filho. Ele disse, o Pai está sempre comigo. Não me deixa só, porque sempre faço o que lhe agrada.
Jesus vivia para agradar o Pai. Vivia para fazer a sua vontade. Vivia para obedecer a sua vontade. E essa tem que ser a marca de todos os filhos de Deus. Em João, vamos ver aqui algumas referências que falam sobre isso. João 5,19, o Senhor diz: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer em si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. O filho vivia para fazer aquilo que o Pai fez. Em João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 8,29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E nós poderíamos ter outras referências de Jesus sobre isso. Esta é a marca do filho, obediência. Nós somos filhos. Nos foi dado o mesmo Espírito. Em Romanos 8, Romanos 8, 14 e 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Essa palavra Abba, no grego, dá uma conotação de, não sei se grego ou hebraico, a palavra hebraica, uma conotação de ternura. Seria como aqui em português chamar papai ou paizinho. No árabe é babá. E no hebraico acho que é Abba. Eu acho que hebraico não é grego. Aí alguém pode conferir nessas vidas, essa vida de celular. Mas nos foi dado esse espírito de adoção. Nos tornamos filhos. E a obediência tem que ser a nossa marca. Muito importante entender também que Deus exige o mesmo padrão de obediência para todos. Deus passa uma régua. Seja um discípulo recém-convertido que foi batizado ontem, seja um ancião, um presbítero, um apóstolo, quem seja, está com muitos anos servindo ao Senhor, a definição de obediência que Deus exige de um, Deus exige de outro. O que muda são as demandas. Deus não atribui as mesmas tarefas, Deus não exige as mesmas responsabilidades, Deus não confere os mesmos serviços ao novo e ao antigo. As demandas são diferentes, mas a resposta de obediência tem que ser a mesma. Por exemplo, um exemplo que nós usamos frequentemente. Quando meu filho mais novo nasceu, Mateus, minha filha mais velha tinha 12 anos. Então, quando Mateus tinha 2 anos de idade, Gemima tinha 14. As coisas que eu exigia de Gemima não eram as mesmas coisas que eu exigia de Mateus. Mas a obediência que eu exigia de Gemima, naquelas tarefas que eu atribuía a ela, era a mesma exigência que eu tinha para a obediência de Mateus, nas pequenas coisas que eu exigia dele. Eu não podia cobrar de uma criança, de um bebê de 2 anos, o mesmo que eu cobrava de um adolescente de 14 anos. As demandas são diferentes, as tarefas são diferentes, mas a minha exigência de obediência era a mesma. Eu queria que Mateus respondesse prontamente às minhas ordens, simples que fossem, do tipo, filho, vem cá. Filho, não toca aqui.
Eu queria que ele respondesse tão prontamente quanto Jemima respondesse às demandas que ela tinha como adolescente, que já podia cooperar e muito com os serviços da casa e outras coisas. Vocês estão entendendo essa relação? Deus nos cobra de forma diferente, porque Ele nos dá atribuições diferentes conforme a nossa maturidade e capacitação. Mas a nossa obediência é a mesma. Nenhum discípulo maduro, nenhum presbítero, nenhum apóstolo está liberado para não obedecer porque é maduro naquilo que Deus lhe exige. Nenhum novinho recém-nascido está liberado de obedecer só porque é novinho. Ele obedece naquilo que lhe é demandado. E Deus não lhe demanda, não lhe exige mais do que ele possa responder e obedecer. Bom, vamos ver algumas referências. Eu já citei Filipenses 2, 5 a 8. Em Filipenses 2, 22, Paulo está dando testemunho de Timóteo. Ele usa uma expressão muito interessante. Ele diz assim: e conheceis o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo como filho ao Pai. Paulo quem está apontando para o serviço e obediência de Timóteo a ele. Ou ele serviu ao evangelho como filho serve ao Pai. Serviu junto com Paulo. Em Mateus 21, de 28 a 31, é aquela parábola do pai que pede a dois filhos, ou dá ordem a dois filhos, que eles vão ao campo. E olha a reação desses filhos. Mateus 21, 28 a 31. Que vos parece? Jesus falando. Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor. Olha a resposta do filho: sim, senhor. Os filhos chamavam os pais de senhor, viu? É uma coisa que se perdeu hoje em dia, está fora de moda, mas é uma boa expressão para essa relação pai e filho. O filho disse: sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Foi meio mal criada, né? Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Pergunta Jesus. Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. O que Jesus está ensinando aqui, irmãos, entre outras coisas, aqui foi uma palavra específica para os judeus, tinha todo o significado contextual, mas há lições gerais que podem ser tiradas daqui. O que Jesus está dizendo aqui aos judeus é que eles eram, por assim dizer, os filhos legítimos, mas foram desobedientes e não cumpriram a vontade do Pai, por mais que dissessem e apresentassem boa vontade. E que, por isso, publicanos e meretrizes o precederiam no reino de Deus, porque aparentemente era gente que estava indisposta para fazer a vontade do Pai, viviam pecando, contudo, se arrependeram, e as autoridades judaicas não. Mas uma aplicação aqui geral que pode ser tirada disso. Podemos concluir assim: não é tão importante para Deus a cara bonita que eu faça. É importante a minha resposta de obediência. Algumas pessoas ficam muito preocupadas com a motivação, e esse é um ponto importante que se deve buscar. Mas há algo que antecede a motivação. É a obediência. Eu fui pai de 4 filhos. Eu preferi um filho me obedecer de cara feia do que um filho me desobedecer sorridente. O que vai demonstrar que eu sou filho é minha obediência. O que vai demonstrar meu amor a Deus é minha obediência a Ele.
Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, a prova final, se eu amo ou não ao Senhor, é se eu guardo ou não os mandamentos. Isso está em João, capítulo 14, verso 21. E o verso 24. Bom, pegue do 21 ao 24. Sem obediência, não há amor ao Senhor. Sem obediência, não há filiação ao Senhor. Você, filho, obedeça. Bom, então tenhamos isto em nossa mente. A obediência é a marca dos filhos. E não existe o dom da obediência. Dons. Às vezes eu vejo uma luta, um esforço muito grande de pessoas que querem ter dons e quase que condicionam servir a Deus a ter dons. E quase que justificam o seu não serviço ao Senhor porque não tem tal e tal dom. Era como se dissesse, não, se eu tivesse esse dom, eu serviria mais. Se eu tivesse dom de curar, se fosse um operador de milagres, então poderia servir abundantemente. Isso é mentira, isso é errado. Não é verdade. Sirva com aquilo que você tem. Com o dom que Deus te deu. Mas vamos ver, como é que funciona isso dos dons? Primeiro temos que entender que não existe mérito nos dons que recebemos, porque dom é presente. Você não conquista um dom. Você não adquire um dom. Você recebe um dom. Ele é distribuído, ele é repartido na igreja por Deus, visando o fim proveitoso, como veremos aqui nos textos que vamos citar. Então, assim, não há mérito. Nós podemos até buscar. E Paulo, inclusive, exorta a que busquemos com diligência os melhores dons, que nos esforcemos para adquiri-los, para recebê-los, que o busquemos de Deus. Nós podemos buscar, mas nós não decidimos se os teremos, que dom teremos. É Deus quem decide isso. Há muitos dons, irmãos, que eu gostaria de ter e não os tenho. Já me vi em situações que, se eu tivesse este dom aqui, ia ser tão bom, mas eu não tenho. E aí eu sinto necessidade de um irmão que tem. Seria tão bom se fulano estivesse aqui comigo agora, para expressar a sua graça, a graça que Deus lhe deu a ele. Bom, vamos ver então as referências sobre isso? 1 Coríntios 12, 7 e 8. Coríntios capítulo 12, versos 7, 8 e 11. Depois vocês podem ler todo o contexto, eu recomendo que eu façam. Assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Aqui no contexto está falando de dons, está falando também de serviços e de realizações do Espírito Santo. Aí no verso 7 ele diz que sejam os dons, sejam os serviços, sejam as realizações, Paulo chama tudo isso de manifestação. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. O dom está para um serviço, não é para autoafirmação de ninguém, não é para autoprojeção de ninguém. O dom é dado visando o fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro segundo o Espírito, a palavra do conhecimento, e ele vai falando de outros dons. E no verso 11 ele diz assim, mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então é como apraz ao Espírito, é como apraz ao Senhor, é Ele que define, Ele que decide, Ele que sabe qual a melhor maneira. Irmãos, se não aceitamos isto, nós vamos, em nosso coração, competir com os irmãos. Nós teremos ciúmes, nós teremos inveja, que quereremos dons que não nos foi dado. Você não fique preocupado com o dom que o outro tem. Admire
e desfrute e dê graças a Deus, porque tem alguém da igreja que tem determinado dom que você não tem, e essa pessoa pode suprir no seu serviço ao Senhor algo que você não pode fazer. Tudo coopera para o bem do corpo de Cristo, para o bem dos santos, para a glória de Deus. Nunca, por favor, registre isso, nunca para uma realização pessoal de ninguém. O dom não pode ser instrumento de projeção. O dom não pode ser instrumento de autoafirmação de ninguém. Aqueles que se afirmam dos dons que receberam estão ferindo a Deus, estão pecando contra o Senhor. Porque esses dons foram dados para servir e não para se afirmar e se projetar. O Espírito de Deus distribuiu como lhe apraz, visando ao fim proveitoso. 1 Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Quem estabeleceu? Deus. Da forma que ele quis, como lhe apraz. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. E depois sai falando, perguntando se todos têm tudo, para demonstrar que Deus repartiu como lhe apraz. Mas ele concedeu, ele estabeleceu. É soberania de Deus, é Deus quem define isso. Romanos 8. Romanos 12. De 3 a 6. Romanos 12, de 3 a 6. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmão, Deus me deu medida de fé. Eu não tenho mais do que isso. Eu não posso me exigir mais do que isso. Isso é o que eu tenho. O que eu preciso é usar isso ao máximo, no limite. Por exemplo, eu fiz atletismo quando era jovem, eu fiz salto em altura. E aos 17 anos, minha melhor marca foi 1,80 m. Irmãos, por mais que eu me esforçasse, eu podia me estripuchar, eu não conseguia passar 1,82 m. Eu derrubava o sarrafo toda vez. Tentei 1, 2, 5, 10, não consegui. O meu limite era 1,80 m e eu tinha que pensar com moderação. Eu sou um atleta limitado. Eu não consigo passar dessa marca. Não é falta de diligência, não é falta de esforço, não é falta de determinação. É o meu limite. Então, assim, cada um pense com moderação a respeito de si mesmo. Não pense mais do que convém. Se você não aceitar que Deus, inclusive, na medida de fé que te deu, e a mim, e a cada um de nós, Deus limitou, você vai se estragar em seu coração, porque você vai cobiçar coisas que outro realiza e você não realiza. Vou pegar um exemplo mais próximo de vocês. Mário e Marcos. Quando esses irmãos chegaram em Salvador, acho que o Mário tinha, quando eles começaram juntos, acho que o Mário tinha 25 anos e o Marcos tinha 27. A idade de muitos dos jovens que estão aí me ouvindo. Esses irmãos com essa idade começaram essa obra que nos alcançou. Tiveram enfrentamentos com pastores mais velhos dessa cidade. Tiveram que afirmar um entendimento e uma fé que era diferente. Vieram com um discurso completamente diferente, propósito eterno, evangelho do reino, igreja nas casas, juntas e ligamentos, não existe templo, contrariou tudo que existia nessa cidade e nesse país. Eu lhes digo assim, irmãos, com aquela idade eu não conseguia fazer o que eles fizeram. Eu tenho que aceitar que Deus conferiu a eles uma medida de graça para fazer um tipo de obra que não conferiu a mim. Paciência. Eu me lembro que, nessa época, pouco depois que eles já tinham começado, eles já tinham aqui uns 5 anos em Salvador, eu já conhecia Marcos, já conhecia Benito. Isso foi em 88. Conversando uma vez com um irmão, um pastor da cidade, da mesma denominação que eu, e ele, referindo-se a Mário e Marcos, disse assim: rapaz, eu não entendo. Tudo que esses meninos creem, os meninos eram Mário e Marcos, né? Eu também creio. Tudo que eles pensam, eu também penso.
Tudo que eles fazem é o que eu queria fazer. Eu não sei por que Deus usa eles e não usa a mim. Eu dei risada disso, meu irmão? Tudo que esses meninos pensam, eu também penso. Tudo que eles creem, eu também creio. Tudo que eles fazem, eu também queria fazer. Mas eu sei bem porque Deus usa eles e não usa a mim. Não me foi dada essa medida de graça e eu tenho que aceitar com alegria, porque foi dada a outro. E esse outro realizou o que Deus queria que fosse realizado, e isso me alcançou e me fez bem. Então eu vou trazer a minha medida de graça. Eu vou trazer aquilo que Deus me deu, com toda a definição. Se eu não reconheço isso, irmãos, eu vou competir em meu coração. Eu vou ter ciúmes, eu vou ter inveja, eu vou me estragar, eu vou cair na condenação do diabo. Quando Paulo fala sobre reconhecimento de presbíteros, ele disse, ensinando a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, ele diz assim, desculpe, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 6. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Se eu não aceito o dom que deu a outro, que Deus deu a outro e não deu a mim, e não me alegro nisso, eu vou incorrer na condenação do diabo, eu vou competir, eu vou ter ciúme, eu vou ter inveja. Eu vou me orgulhar naquilo que Deus me deu, eu vou querer demonstrar que o que Deus me deu é maior, é melhor. Eu vou buscar me afirmar de maneira carnal e pecaminosa. Então, reconhecer com simplicidade a medida de graça que Deus me deu. Então, voltemos a Romanos e continuemos a leitura. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um entre vós, que não pense em si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E tendo, porém, diferentes dons, como? Segundo a graça que nos foi dada. A graça é repartida de maneira diferente, os dons são diferentes. Se profecia ser segundo a proporção de fé, e sai falando da forma de exercer esses dons. Mas é importante notar que somos muitos, embora muitos somos um só corpo, e tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Em Efésios 4:7, Paulo fala algo parecido. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Foi dada a cada um proporcionalmente como o Senhor quis fazer. E eu preciso me alegrar naquilo que Deus fez em meus irmãos. 1 Coríntios 3:5. Quando a igreja de Corinto estava disputando aí, tendo partidarismos, e alguns diziam que era de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, outros de Cristo, Paulo diz assim, quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos, olha só, servos por meio de quem cresces, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. O Senhor concedeu a cada um, visando o fim proveitoso, visando a edificação, visando o bem do corpo, visando o bem de todos. Nós lemos, alguém está perguntando pelos textos, nós lemos 1 Coríntios 12, 7, 8 e 11, lemos 1 Coríntios 12, 28, lemos Romanos 8, de 3 a 6, desculpe, Romanos 12, de 3 a 6, lemos Efésios 4, 7 e 1 Coríntios 3, 5. Bom, Mateus 25, 14 a 29, nós não vamos ler o texto todo. Isso aqui é a parábola dos talentos, para mim é muito esclarecedor. Esse ensino de Jesus é muito esclarecedor.
De novo, contextualmente, Jesus está falando aos judeus e da forma como eles não fizeram bom uso dos recursos que Deus lhes deu, os recursos espirituais, mas isso também tem uma aplicação ampla, genérica, na vida de cada um de nós. Vamos ver. Verso 14, Mateus 25. Pois será que um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens, suas riquezas, seus tesouros? Irmãos, tenha em mente que Deus nos confiou os seus bens. Coisas preciosas foram confiadas a cada um de nós. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Por favor, notem essa frase. Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Tenha em mente, meu irmão e minha irmã, que Deus não vai exigir de você mais do que você pode dar. Mas também não vai exigir menos. Deus não vai te cobrar mais do que aquilo que Ele te deu. Deus não vai te cobrar mais do que aquilo que você pode dar. Você pode restituir. Deus não vai te exigir além da tua capacidade, mas Deus não vai te exigir menos. Ele te deu conforme a tua capacidade, Ele me deu segundo a minha capacidade. E essa própria capacidade foi Ele mesmo quem deu também. Em 1 Coríntios 4, 6, Paulo fala assim, 4, 6 não, 4, 7. A ver? Pois quem é que te faz sobressair? E o que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Qualquer capacitação que nós tenhamos, sejam naturais, sejam espirituais, foi Deus quem deu. Quem é bonito não tem mérito nenhum em ser bonito, foi Deus que ele fez assim. Quem é inteligente não tem mérito nenhum em ser inteligente, foi Deus que ele fez assim. Nós podemos desenvolver essas coisas. Não há motivo nenhum para homem nenhum se orgulhar de coisa nenhuma. Tudo recebemos de Deus. É uma loucura, é uma tolice, é uma burrice enorme se auto-exaltar e se vangloriar, porque tudo que temos recebemos do Senhor. Então, voltemos à parábola, né? Vocês conhecem que depois o Senhor volta e começa a exigir deles que lhe prestem contas daqueles talentos que ele lhes havia confiado. Ao que recebeu 5 e ao que recebeu 2, e que trouxeram 10 e 4, respectivamente, o Senhor disse assim, foste fiel num pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas aquele que recebeu 1, o que é que ele fez? Ele enterrou seu talento. O que significa enterrar? Eu vou preservar o que o Senhor me deu, mas eu não vou fazer isso render, não. Vou ficar para mim e devolvo para ele. Eu não quero entrar nessa guerra de fazer essa coisa render. Olha a resposta que ele deu, no verso 24. Chegando por fim ao que receberam o talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Irmãos, Deus nos exigirá o que Ele nos deu. É muito importante pensar, não teremos tempo de explorar isso aqui agora, eu nem sei se vamos... Essa live vai passar um pouquinho do tempo previsto, viu, Eric? Ela ficou um pouco comprida. Não teremos como explorar aqui agora, mas pode ser algo de outra conversa. O que Deus fez por nós é tão grande, é tão inimaginável, que se torna tão mesquinho ficar pensando no que eu perco e do que não perco para servir ao Senhor. O que nos deu é tão grande que sim, justifica a sua exigência. E ele responde assim para aquele servo. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Mas se você sabe que eu sou tão exigente, por que você foi negligente?
Você tem que fazer o contrário. E disse, tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que se tem se lhe dará, e terá abundância, mas o que não tem, até o que tem será tirado. Essa parábola serve para dizer o seguinte, o Senhor vai nos exigir conforme aquilo que Ele nos deu, e não conforme aquilo que Ele não nos deu. A recompensa do Senhor não está baseada na abundância em nosso serviço, mas na nossa fidelidade àquilo que Ele nos confiou. Pense assim, se aquele que recebeu 10, ao invés de aquele que recebeu 5, ao invés de trazer 10, houvesse trazido 7 ou 8, ele teria ouvido, servo mau e negligente. Eu te dei capacidade para trazer 10, por que você só trouxe 7? E se aquele que trouxe 1 trouxesse 2, teria ouvido, servo bom e fiel. Não é a dimensão, não é a quantidade, é a nossa fidelidade ao que nos foi confiado. Que foi confiado pouco, seja fiel nesse pouco. Que o limite não seja a tua negligência, seja a graça que Deus te deu. Pensa assim, imaginem, pega aqui, isso aqui é uma régua, 50 centímetros. Vem a régua toda. Imagine que uma pessoa foi dada este nível de capacidade. 50 centímetros aqui, para ilustrar a dimensão de dons e capacitações de fé que Deus me deu. Eu não. Alguém poderia realizar isso aqui, porque Deus lhe deu capacidade para isso. Mas ele realiza só até 40. Fica 10 por fazer. Mas é uma obra de grande extensão. A outro, Deus lhe deu capacidade para fazer 5. Daqui para aqui. Mas ele faz os 5 que Deus lhe deu. Eu te pergunto, quem foi mais fiel? Este que recebeu capacidade para fazer 5 e fez 5, ou que recebeu capacidade para fazer 50 e só fez 40? Quem foi o mais fiel? Quem correspondeu? O que recebeu 5 e correspondeu aquilo que Deus lhe deu. Às vezes olhamos para pessoas a quem Deus conferiu muita graça e dons e fé, e pensamos, puxa, fulano de tal, hein? Que obra que ele fez. E olhamos para outro e desprezamos, mas Deus nos mede com réguas diferentes da nossa. Deus vai nos medir, a mim e a você, não pelo tamanho da obra que realizamos, mas por nossa fidelidade àquilo que Ele nos confiou. Em Lucas 12:48, isso é resolvido definitivamente. Assim, aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O Senhor vai exigir conforme aquilo que Ele deu. Então, não se preocupem se vocês têm muito dons ou poucos dons. Essa não é a minha preocupação. Eu sigo buscando dons, irmãos. Eu estou com 60 anos e há dons que me faltam, eu quero tê-los, eu os busco. Se Deus não me dá, eu fico tranquilo. E vou me mover em cima daquilo que Deus já me confiou. Eu quero ser fiel naquilo que Deus me deu. Eu quero servir no limite da minha capacidade. E aqui entramos no terceiro tópico, que é zelo. Tendo em mente assim, obediência, Deus exige igual de todos. Obediência é a marca do filho, não existe o dom de obediência. O que muda são as demandas, já explicamos isso, né? Dons, Deus reparte como quer. Não é nossa escolha, não somos nós que decidimos. Deus dá conforme lhe apraz. Mas zelo, sou eu e você quem decide. O quanto queremos servir. Aqui está o diferencial, irmãos. Eu não preciso ter dons, todos os dons. Eu não preciso ter, por exemplo, os dons que Ivan Baker tinha. Mas eu posso e preciso ter o zelo que ele tinha. E o zelo que ele tinha não era por causa dos dons que recebeu. Pois bem,
Antes de seguirmos, irmãos, há 3 leituras que eu queria recomendar para vocês. Não sei se será fácil conseguir esses livretos, mas tem muito a ver com tudo isso que estamos falando sobre não pensar a respeito de nós mesmos mais do que convém, mas pensar com moderação. O primeiro é Humildade, a beleza da santidade. Humildade, a beleza da santidade, de Andrew Murray. Eu não sei como se pronuncia isso em inglês. Um pastor sul-africano no final do século XIX. O outro é O Perfil de 3 Reis. Esse livro eu considero leitura obrigatória para todo aquele que quer servir a Deus. O Perfil de 3 Reis. O terceiro é A Bênção de Ser o Segundo, que é um livretozinho que eu escrevi anos atrás. Está esgotado, estamos tentando reeditá-lo. Não sei se alguém dentre vocês tem, que pudesse aí emprestar, enfim. Não sei se existe em PDF por aí pela internet, eu vou checar com alguns irmãos. Mas humildade, a beleza da santidade, o perfil de 3 reis e a bênção de ser o segundo. Pois bem, seguimos? Zelo. Eu estava falando que o zelo é que faz o diferencial. A obediência a Deus passa a régua, exige igual para todos. Dons, ele decide que dom ele vai dar para quem. É como lhe apraz, ele reparte como lhe apraz. Mas o zelo não. O zelo é pessoal. O zelo, a medida que eu vou ter, é uma decisão minha. E, pessoalmente, eu penso que Deus deixa essa área aí reservada justamente para medir qual é a minha disposição de servi-lo. Quanto estou disposto a gastar-me por ele? Em Romanos 12, verso 11, Paulo diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Paulo aqui está relacionando o zelo com o serviço. Aqueles que são zelosos pela casa de Deus, que são zelosos pelos interesses de Deus, eles serão intensos no seu serviço. O nosso zelo, irmãos, não pode depender da nossa função ou da responsabilidade que nos confere na igreja. Porque a nossa responsabilidade é proporcional à nossa autoridade. E, às vezes, alguns de nós não têm qualquer autoridade na igreja, a não ser aquela autoridade de membro do corpo de Cristo, sujeitando-nos uns aos outros. Então, somos mutuamente sujeitos e mutuamente exercemos autoridade sobre os outros nesse nível de relacionamento de membro do corpo de Cristo. Por exemplo, me permita aqui trazer alguns exemplos da minha mocidade. Eu me converti com 18 anos, debaixo de profunda convicção de pecado. Então, o que ardia meu coração é o seguinte: eu não me conformava de não conseguir retribuir para Deus o que Ele tinha feito por mim. Eu tinha muita vergonha de simplesmente ter sido salvo de graça. Eu sabia que eu era como imundo e minhas justiças como trapos de imundícia. Eu sabia que eu nunca poderia salvar a mim mesmo. Eu precisei da cruz, eu precisei que Deus se fizesse homem, eu precisei que o Cordeiro fosse morto em meu lugar. Eu precisei que seu sangue fosse derramado para me salvar. Mas eu queria retribuir. Eu tinha uma enorme gratidão no meu coração, eu queria retribuir a Deus. Só de uma forma, irmãos. E eu escrevi um caderninho de anotações que eu tinha. Disse: Senhor, deixa-me gastar-me em teu serviço. Deixa-me ser consumido em teu serviço. Ou eu serei consumido pela sensação de ingratidão. E isso me consumia. Exemplos de coisas assim, meio loucas que eu fiz na minha mocidade. Eu tinha 18 anos, me colocaram para ser presidente da mocidade.
Ela tinha 19 anos. Eu tinha pouco mais de 6 meses de convertido. Mas de tal maneira me dedicava ao serviço que resolveram me colocar como presidente da mocidade, era líder dos jovens. Eu estava começando meu primeiro trabalho, era um estágio, eu estava estagiando lá no CIA. Eu peguei meu primeiro salário e comprei todo de livros para aqueles jovens. A mente renovada, mais que um carpinteiro, querendo ver a Jesus, enchei-vos agora, a cena do Calvário, livros bons, seu destino é a cruz, seu destino é o trono, no esforço de que aquela turma fosse alcançada por aquelas leituras, como eu tinha sido impactado por aquelas leituras. Não deu em nada. Eu peguei meu caderninho e botei o nome de cada um daqueles jovens. Eram 114 jovens na época. Eu decidi que ia jejuar por cada um deles. E comecei a jejuar. Terminou meu mandato, que era de um ano, quando eu decidi, já estava mais da metade do mandato, e eu não consegui orar por todos. Depois, quando eu comecei a trabalhar efetivamente no polo petroquímico, tomei uma decisão maluca. Eu decidi que eu iria viver com meu salário base e todo adicional de turno e periculosidade eu daria para a obra missionária e para socorro aos pobres. Os adicionais de turno e periculosidade somados davam 42%. Mas quando eu fui demitido, 8 anos depois, somava 83%. Eu já tinha 3 filhas, mas mantive meu compromisso de viver com base e o restante ser usado para servir a Deus. Eu morava com meus tios, com minha tia e meus primos, ali na Barca do Fiscal, frequentava uma congregação batista ali no Uruguai. Gina era minha noiva, morava no Lobato, eu trabalhava no CIA, voltando aqui ao tempo de solteiro. E eu voltava ao trabalho todos os dias, parava no Lobato para tomar café com a sogra e com a noiva, íamos andando, Gina e eu, para o encontro lá no Uruguai. Segunda-feira tinha encontro nas Palafitas, era uma congregação, íamos lá para pregar o evangelho. Terça-feira à noite tinha reunião de oração da equipe de evangelização. Quarta-feira à noite era culto de estudo bíblico. Quinta-feira à noite era culto em outra congregação, lá do Uruguai, nos Alagados, tempo que havia alagado. Os mais novos podem pesquisar aí nos anos 70, 80, o que eram os Alagados em Salvador. Na sexta-feira era culto de poder, culto da bênção, né? Era oração por enfermos, expulsar demônios. Então, de segunda a sexta, irmãos, todos os dias, eu só estava no Lobato, tomava café com minha noiva, ia andando com ela para esses encontros e voltávamos andando para o Lobato. E depois eu voltava andando para a casa de minha tia, na Barra Fiscal. Todos os dias, todas as noites, eu estava estudando, eu estava noivo e eu trabalhava. Aquilo era um estágio. Eu queria me casar, mas as nossas noites, minhas e de Gina, eram dedicadas ao serviço a Deus. No sábado pela manhã, nós tínhamos jejum e oração da equipe de evangelização. No final do jejum, no final da oração, lá por volta das 2 da tarde, nós íamos limpar todo o salão do templo e os bancos, né? Limpava, tirava a poeira, encerava tudo, ficava tudo brilhando, bonitinho. Íamos correndo para casa para tomar banho, quebrar o jejum no finalzinho da tarde, umas 4, 5 horas, e voltar para o templo para ter reunião de estudo bíblico com jovens. Depois dessa reunião de estudo bíblico, nós tínhamos ensaio da equipe de evangelização que iria no domingo à tarde pregar nas praças e ia cantar hinos ali, etc. Com microfone, com caixa de som. Fazia uma roça danada nessa cidade. Domingo de manhã, tínhamos a escola dominical, domingo à tarde tinha visita aos novos convertidos ou pregação nas praças e domingo à noite culto. Irmãos, minha semana era tomada. Eu tinha 19 anos de idade, estudava e trabalhava e não tinha carro. Era tudo na canela. Então, eu volto a dizer, eu não tinha nenhuma responsabilidade, irmãos. Eu não tinha autoridade nenhuma. Eu era um novo convertido. Eu apenas queria servir ao Deus que se fez homem por minha causa.
e por toda a eternidade mantém o corpo. Jesus é corpo, Jesus é homem por toda a eternidade. Jesus nunca mais voltará a ter a forma de verbo. Ele perdeu para sempre a sua forma de Deus. Ele agora tem um corpo igual ao que eu terei. Ele me dará um corpo igual dele, dará a você um corpo igual dele. E eu queria servir a esse Senhor. Eu queria gastar-me por ele. Eu queria morrer por ele. Esse zelo não dependia dos dons que eu tinha. Não dependia da autoridade que eu tinha, porque não tinha nenhuma. Era fruto de gratidão e amor ao Senhor e desejo de servir. Isso vocês todos podem ter. É uma questão de olharmos para o Cordeiro e pensarmos, eu não merecia isso. Quantas vezes eu perguntei, Senhor, por que você fez isso por mim? Eu estou há 42 anos perguntando isso, irmãos, é o tempo de conversão que eu tenho. Nunca achei resposta que satisfizesse a minha mente. Então, eu só tenho uma resposta a dar ao Senhor. Deixar-me gastar por amor a Ele. Me incluir naquilo que Ele faz, naquilo que é o seu trabalho. Ele disse, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também, então eu tenho que trabalhar por Ele e para Ele. Em João 2, de 13 a 17, quando Jesus purifica o templo, está escrito que os discípulos se lembraram do que está escrito. O zelo por tua casa me consumirá. Irmãos, esta é a única vez que há um registro de que Jesus se irritou, se irou. Ele virou as mesas, ele não pediu licença a ninguém. Eles estão virando as mesas. Ele fez uma zorrague com cordas, eles estão batendo em gente, porque profanaram a casa de seu pai. Eu pergunto a vocês, qual a reação de vocês quando a doutrina de Deus é agredida na igreja? Vocês se sentem ofendidos? Quando os princípios de Deus não são observados? Isso é uma forma, irmãos, de profanar a casa de Deus. Reagimos com zelo de Jesus? Temos essa santa indignação contra aqueles que deturpam e que desvirtuam o ensino do Senhor? Estamos prontos a arriscar nossa reputação? A sermos enfrentados e a fazermos enfrentamentos por causa disso? Foi o zelo de Jesus pela casa de seu pai, pelo nome de seu pai, que o fez expulsar os vendilhões dali. É importante que vocês olhem para a casa de Deus e se perguntem, o que aqui está fora de lugar e poderia ser consertado? Como posso cooperar com Deus para purificar a sua casa? Quando temos em mente, irmãos, que Jesus veio para servir e dar a sua vida, nós quereremos estar com Ele. Aqui estamos caminhando para o encerramento, mas em João 12, de 20 a 26, Jesus estava entrando em Jerusalém, era a sua última semana na terra. Naquela semana ele seria preso, ele seria julgado, ele seria crucificado. E disseram para ele que os gregos queriam vê-lo. E Jesus começa um discurso que não tem nada a ver com aquele convite para estar com os gregos. Talvez fosse uma forma dele escapar. Ele podia pensar assim, bom, eu posso divulgar por mais um tempo o reino de Deus, vou para a Grécia, vou para Atenas, centro cultural do mundo, e lá vou espalhar o evangelho. Mas ele sabia que era chegada a sua hora. Ele disse, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. É como que diz, amigos, agora é minha hora de morrer. Nada para os gregos agora. Se você pegar do verso 20 em diante, você pega o contexto todo. Mas eu queria destacar, verso 25 e 26. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Essa expressão de Jesus, onde eu estou, ele não disse onde eu estiver, falando de tempo e de espaço. Onde eu estou, está falando de uma posição.
de uma atitude onde eu estará o que me serve. A pergunta é, estamos dispostos a estar com Ele um dia Ele estiver? Na mesma atitude, na mesma disposição, na mesma posição, cooperando com Ele, atuando com Ele? Há uma palavra em Cantares que sempre me encanta e me constrange. Cantares 4, do verso 7 ao verso 8. O Senhor diz assim: Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. É o noivo falando para a noiva. Vem comigo do Líbano, noiva minha. Vem comigo do Líbano. Olha do cume de Amana, do cume de Senir e de Hermon. Eram montes daquela região. Dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Estamos dispostos a seguir esse noivo ao monte dos leões, ao covil dos leões e ao monte dos leopardos? Porque o nosso limite, nossa definição de segui-lo e servi-lo. Eu quero repetir o que eu disse aqui antes, irmãos, e outras conversas nossas. São muitas demandas. Mas se nós formos remissos em nosso zelo, nisso que temos à mão aqui, como vamos nos oferecer para algo que seja mais sacrificial? Se temos tantas explicações para sermos remissos em nosso serviço, como nos daremos um serviço que exija alguma dor e alguma perda real de nossa parte? Eu quero repetir, estamos no mundo, não temos como sair daqui. Vivamos no mundo. Trabalhemos, nos apliquemos, nos capacitemos profissionalmente, casemos, os que puderem, e a quem for dado isto. Vivemos no mundo como temos que viver, mas não permitamos que o nosso coração esteja aqui, irmãos. Porque tudo passa. E como Jesus disse, o que o Pai me deu é maior do que tudo. A igreja é o que tem mais glorioso sobre a terra, é o que enche o coração de Deus, é que ocupa a sua mente e seu coração. Então, eu usaria um último exemplo para encerrar. E é um livro que eu também, é uma leitura que eu recomendo. É um livro chamado O Homem que Obedecia. Se vocês conseguirem adquirir esse livro, é a história de Carlos Studi. Carlos Studi foi um inglês, um britânico, filho de pais muito ricos. Ele era desportista, praticava cricket, fazia parte da seleção britânica de cricket. Era um homem famoso, rico, bonitão, se converte. Abre mão do esporte, andava nas capas dos jornais, renunciou a tudo isso, renunciou à enorme riqueza que o seu pai lhe deixou, herança enorme, milionária. Ele doou tudo que recebeu para orfanatos, institutos bíblicos, imprensa bíblica, sustenta missionários. E foi ser missionário na China para ajudar Hudson Taylor. Da China, ele foi para a Índia. Na Índia, com 50 anos, precisou voltar à Inglaterra porque estava enfermo e quase morrendo. Na Inglaterra, com 50 anos, ele foi a um culto onde estava lá um missionário africano fazendo apelo missionário, perguntando aos jovens quem queria ir à África para ser missionário. E ninguém se habilitou. E ele se ofereceu com 50 anos. E o seu médico lhe disse: Carlos, você está louco? Aqui na Inglaterra você está assim enfermo, você veio da Índia para cá por causa da sua saúde. Se você for para a África, para a selva africana, se você for para os trópicos, você não vai viver 15 dias, você vai morrer. Ele respondeu assim: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, não há sacrifício grande demais que eu não possa fazer por ele. Irmãos, eu quero repetir. Decisões assim não são fruto de obediência a Deus. É fruto de amor a Deus. Só os que amam o Senhor, que lhe têm gratidão, se dispõem a gastar suas vidas com ele. Há outra história muito interessante de um chamado John Patton. E, recém-casado, com um filhinho de 1 ano, resolveu ir evangelizar índios em umas ilhas do Pacífico, onde estavam antropófagos, índios antropófagos.
E no culto de sua despedida, o irmão se levantou, o irmão idoso, e disse: você está louco, Pato? Eles vão devorar você. E Pato respondeu: meu querido irmão, um dia você e eu vamos morrer. E o Senhor, na sua volta, nos ressuscitará e nós ressuscitaremos gloriosos. Nesse dia, pouco importa se eu fui comido por antropófagos ou por vermes. Qual é a diferença? Se tem uma morte natural aqui, vão me enterrar e os vermes vão me comer. Se eu for para lá e os antropófagos me comerem, ressuscitarei igual você com um corpo glorioso. Eu volto a dizer, irmãos, essas decisões são fruto de um coração que entendeu a cruz de Jesus. E porque entendeu a cruz de Jesus, não pensa muito na sua própria cruz. Que Deus encha o nosso coração de zelo, que Deus nos impulsione à obediência plena, que Deus nos encha com seus dons e capacitações para podermos servi-lo abundantemente, para a sua glória, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.